Olá pessoal, graça e paz. Mais uma vez uma alegria poder estar aqui com vocês, fazendo esse momento de estudo. Mais uma vez uma alegria poder contar com a presença do pastor Marcelo, nosso amigo. Voltei. Voltando depois de um tempo de restrição ali, né? Muitas. Mas graças a Deus de volta com a gente. Essa também é uma semana que temos a felicidade de ter o pastor de volta, mas temos a tristeza que Deus levou a nossa querida irmã Jaci. Então, talvez os irmãos estejam acompanhando o vídeo aí em algum outro dia, né? Mas dia 3 de setembro de 2020, Deus recolheu mais uma das suas filhas, uma irmã muito querida da nossa igreja. E hoje nós estamos aqui gravando, justamente nesse dia, com tristeza no coração, mas sabendo que dentro do plano da salvação ela cumpriu o seu propósito e hoje ela está gozando da graça plena, eterna com Deus. Então, por isso também há um motivo de alegria em nossos corações, apesar da saudade. Então, nesse momento, o pastor Marcelo vai fazer uma oração para a gente começar esse tempo de estudo também. Também lembrando, né, da família e de todos nós. Sim. Ô Deus Santo, maravilhoso, justo, compassivo. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por esse tempo, pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, Deus. Ilumina as nossas mentes e corações para um poderoso meditar transformador nas nossas vidas, ó Pai. Não nos basta apenas conhecer o texto bíblico, nós precisamos vivê-lo, ó Pai. E que o Teu Santo Espírito nos leve a essa vivência em nome de Jesus Cristo. Amém. E intercedemos também em favor da família da Dona Jaci, do seu Eliseu, seu esposo, os filhos, os netos, toda a família. Sejam todos, ó Deus, consolados, confortados, acolhidos pelo Teu Santo Espírito. Amém. Sabemos que a nossa irmã está diante do Senhor, saudável, sem enfermidade, alegre diante do Senhor, agora na morada final eternamente. Mas os que ficam, ó Deus, sentem a despedida. Conforta-nos, conforta a família e que nós, pela fé em Cristo, um dia estejamos todos juntos na glória celestial, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Bom, o tema do nosso encontro, né, como os irmãos já têm acompanhado aí, se você ainda não acompanha, se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreve aqui, se você está assistindo pelo YouTube, se você está assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram, curte a nossa página, não deixa de acompanhar o nosso conteúdo, porque nós estamos falando já há algumas semanas, alguns vídeos, sobre o plano da salvação, né? A gente, num primeiro momento, uma primeira parte desse estudo, a gente frisou bastante a condição humana e o quanto o ser humano, na sua condição, é insuficiente para salvar a si mesmo, né? E o domingo passado o pastor também conduziu o estudo falando disso, né? Dessa perspectiva do ser humano incapaz de buscar algo. A incapacidade humana de resolver a questão do salário do pecado, que é a morte. Exato. E hoje um texto sugerido para que a gente possa começar essa reflexão, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, vai falar sobre Jesus Cristo, né? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amém. Amém. Então, de uma forma bem básica, para como nós não podemos resolver os nossos problemas, Deus enviou o Filho para que resolvesse o grande problema da humanidade, né? É interessante, Samuel, que a história da salvação não é um enigma, né? Olha que difícil de compreender, você ter que desvendar os textos bíblicos para descobrir o enigma de como é que eu posso ser salvo. Não. Ela é transparente no texto bíblico, transparente
em deixar claro que nós apenas podemos encontrar comunhão com Deus, salvação, por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo. Ela é tão transparente, ela é tão simples de ser entendida, que a gente não dá conta e complica. Não pode ser só pela fé, né? A gente não pode ser salvo pela graça mediante a fé em Cristo, só isso. Não, precisa ter mais coisa. Eu preciso contribuir, alguém mais para contribuir, não é possível que... Né? Eu preciso fazer minha parte, precisa ter uma complicação nisso. Preciso ter o meu suor tá ali, eu preciso ver o resultado das minhas ações. Eu acho que por isso foi muito importante. A gente gastou aí pelo menos uns 4 ou 5 vídeos na primeira parte desse tema, né, o plano da salvação, falando da condição humana. E muitas vezes a gente frisava isso, né, independente da sua condição religiosa. Se você já nasceu numa família cristã, se você faz parte de uma igreja, independente de quanto tempo, não é isso que garante a nossa salvação, não é esse o caminho que nos leva à salvação. Mas porque um dia fomos salvos, nós podemos nos alegrar nessas condições. Isso. Né? E sabe o que eu acho muito interessante, sabe? A gente vem abordando nesses estudos, né, a incapacidade humana de salvar-se. E para muitas pessoas, reconhecer a incapacidade humana para a salvação, o que não significa que nós não tenhamos capacidade para outras coisas, apenas não temos capacidade para nos salvar. Tem pessoas que se ofendem com isso. Como assim incapacidade humana? Sim, querendo ou não, gostando ou não, essa é a verdade bíblica, essa é a realidade bíblica. Porque se eu pudesse salvar-me, por que Jesus precisaria ter vindo habitar aqui, como disse Paulo, numa das suas cartas, no texto maravilhoso, esvaziou-se da sua glória, sendo Deus, esvaziou-se da sua glória, veio habitar entre nós em figura humana. E ele padeceu, morreu na cruz do Calvário por conta dos nossos pecados, levou sobre si os nossos pecados, como você leu em Pedro. Ora, se fosse possível que eu salvasse-me, que nós nos salvássemos, para que precisava Jesus ter feito tudo o que fez? Exato. Porque a sentença contra o pecado era a morte. Era uma sentença dada, uma sentença cravada, e essa é a justiça de Deus. Onde há o pecado, ali vai... A morte é a sentença definitiva para o pecado. E é a morte no corpo, né? Então, se nós, como seres humanos, tivéssemos que fazer algo por nós mesmos, a única coisa que a gente ia poder fazer era usufruir essa sentença, né? Era simplesmente receber essa pena. E porque como não somos capazes de produzir atos de bondade, atos de misericórdia suficientes para que fôssemos encontrados justos por Deus, precisou então que o próprio Deus se fizesse homem e, como Paulo disse, né, habitando entre nós em figura humana, fizesse tudo aquilo que nós somos incapazes de fazer e mesmo assim recebendo a pena, como diz aqui agora Pedro, né, levando em seu corpo a pena pelos nossos pecados. Porque a condenação era para a humanidade. Então Deus precisou em Cristo fazer-se homem para poder pagar o preço do nosso pecado, né? E isso é importante também da gente pensar, Samuel, porque nós vivemos tempos de muita relativização do pecado. Exato. Né? As pessoas dão outros nomes para o pecado. Desejo, é o inimigo, é uma série de coisas. E os pecados são relativizados. Ora, Jesus prova que o pecado é algo muito sério. Nossa, mas por que Deus teve que mandar o seu filho vir aqui morrer no nosso lugar? Porque o pecado é algo muito sério. O pecado é terrivelmente mortal.
E muitas vezes quando a gente fala, né, que Deus ele não negocia sua justiça, Deus não negocia sua santidade. O maior exemplo para mim está em Cristo. Porque naquele momento, na cruz, quando Cristo é colocado sobre o madeiro, né, e ali sobre ele estão os pecados da humanidade, e ali Jesus se sente literalmente abandonado, né? Quando eu lembro de um sermão, uma série de sermão que você fez, né, acho que os 7 gritos da cruz, algo assim, que nessa manifestação de Jesus, quando ele fala, né, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por quê? Deus meu, por quê? Porque me abandonaste. E justamente porque Deus não faz essa relativização. Ah, não, mas é meu filho, o pecado da humanidade está sobre ele, eu vou dar um jeitinho. Se fosse brasileiro, né? Se o ditado fosse verdadeiro, Deus é brasileiro, talvez a história fosse diferente. Mas não tem nacionalidade, né? Ele é o criador do céu, que bom por isso, de né? tudo que nela existe. Né? Mas porque justamente isso, né? O pecado, a história da salvação em Jesus Cristo, a justificação da humanidade em Jesus Cristo, nos prova isso, né? Com Deus não há relativização, não há negociação. Pecado é pecado e o preço do pecado é a morte. Mas, nós não deveríamos nos ofender ao ouvir essa mensagem. Porque essa mensagem, na realidade, ela é uma boa notícia. É o Evangelho, é a boa nova, é a boa notícia, né? Porque, por vezes, nós nos contentamos com mentiras. Porque a mentira, às vezes, ela agrada o nosso ouvido, encontra lugar no nosso coração. As pessoas falam que amam umas às outras sem amar. As pessoas falam que cuidam umas das outras sem cuidar, né? E isso, quando fala que ama e não ama, isso é uma mentira. Quando fala que cuida e não cuida, isso é uma mentira. Mas às vezes nós nos contentamos com essas mentiras. Só que contentamento com mentira não salva. O que salva é a verdade. Então, a verdade do Evangelho é: Marcelo, Samuel, vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos. Nossa, e agora? Tem uma boa Crê notícia. no Senhor Jesus e será salvo. Então, isso não é uma mensagem ofensiva, é uma mensagem boa, a mensagem da graça de Deus que nos alcança na pessoa de Cristo. E eu entendo que a mensagem do Evangelho nos coloca em nosso lugar em relação a Deus, né? E como você falou, para que a gente possa compreender isso, é necessário humildade. Porque no tempo que a gente vive, onde dificilmente as pessoas admitem fraqueza, admitem erros, a gente prefere dar outros nomes, né? A gente, para as nossas falhas morais, falhas de caráter, a gente vai ajustando e ajustando e ajustando. Só que quando a gente olha para a verdade do Evangelho, né, para esse confronto libertador, é você se colocar, Deus nos colocar em nosso lugar. E depois disso a gente compreender que, de fato, nós precisávamos disso, porque o caminho para a salvação, o caminho para Deus não poderia ser feito, construído e trilhado por nós, né? Somente Deus mesmo. Sabe que eu vendo essa situação, até esqueci de concluir, eu falei da mentira, nós podemos nos contentar com as mentiras, mas na realidade o que nós precisamos é da verdade, nós não precisamos das mentiras. Nós nos contentamos com elas, mas não precisamos delas. Nós precisamos da verdade, o Evangelho é a verdade. E pensando nessa resistência nossa enquanto ser humano, muitas vezes me vem à mente, Samuel, a imagem de uma pessoa se afogando. E uma pessoa, quando está se afogando e ela vai receber o salvamento, ela está tão desesperada se afogando que ela fica se debatendo e torna-se difícil salvar aquela pessoa do afogamento. E às vezes ela se debate tanto
que afoga até quem vem para salvar. E é preciso haver uma calma, a pessoa precisa parar, ela precisa confiar naquele que vem salvar, que vai dizer para ela, para de se debater, que eu vou te salvar. Ela precisa confiar nessa mensagem, parar de se debater para que ela seja salva. Então, enquanto seres humanos, nós estamos então nos afogando e precisamos parar de nos debater. E crer na mensagem de Deus, crer na mensagem de Cristo. Quer dizer, para de se debater, você está se afogando, para de se debater. Para de se debater que eu vou te salvar. Você se debatendo vai se afogar. E gostei dessa analogia e nessa figura do se debater, o que é esse se debater, né? Às vezes são as nossas tentativas frustradas de buscar justamente isso que a gente está falando, né? Justificativa para as nossas atitudes, buscar compensação para se sentir um pouco mais aliviado em relação a alguma coisa que a gente está fazendo. E às vezes eu vejo que às vezes esse se debater, para quem já vive o ambiente da igreja, religioso, às vezes a gente faz isso dentro da igreja, né? Uhum. A gente se envolve com tanta coisa e se coloca para fazer um monte de coisa, quando a gente vem estar sufocado e ainda não está se sentindo ali seguro, né? Seguro nos braços de Deus, seguro. E às vezes é necessário isso, né? Essa compreensão de que, poxa, Deus se fez homem em Cristo, se fez o caminho, morreu por nossos pecados e é aí que está a nossa salvação. Na compreensão, no recebimento dessa mensagem e descansar nessa mensagem. Amém. A partir daí, as atividades e as coisas onde a gente se envolve se tornam uma resposta de gratidão, não uma busca por salvação. Que nós vamos chegar nesse assunto também, né? Porque eu tenho certeza que as pessoas se perguntam, não, mas então a gente não precisa fazer nada, viver, ter essa... Nós vamos chegar nisso. Calma. Nisso. A gente vai chegar lá. Por hoje, a gente queria falar só sobre isso mesmo. Isso. Mas continua acompanhando os nossos estudos. A gente tem orado muito nesse sentido e Deus tem nos mostrado que esse é um caminho muito importante. Amém. Falar resgatar essa mensagem da salvação, a convicção de que é a graça, né? Pela fé na graça de Deus que nós somos salvos. E a partir daí viver uma vida livre, uma vida de liberdade e gratidão a Deus. Amém. Amém? Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por nos dar mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, gravando essa série de estudos, ó Pai. Obrigado pelo cuidado que o Senhor teve com a vida do pastor, da Litéia, do Davi, por ter permitido, Deus, que eles passassem por esse momento, Senhor, e hoje pudessem mais uma vez estar, ó Deus, desfrutando de algum conforto melhor, Pai. E nós continuamos orando, Pai, para que tudo isso que nós estamos vivendo possa passar o quanto antes, Pai, para que a gente possa rever nossos irmãos pessoalmente, dar-lhes os abraços, ó Pai, rever, Deus, infelizmente, muitas famílias que perderam seus membros, ó Pai, perderam pessoas queridas, e poder, ó Deus, de alguma forma oferecer um conforto através do nosso abraço, do nosso carinho, Senhor. Cuida de todas essas famílias também, cuida de nós, abençoa, Deus eterno, toda a Tua igreja, o Teu povo, abençoa, Senhor, aqueles que ouviram esse estudo, que essa semente possa encontrar um solo fértil nos corações. Amém, Jesus. Nós oramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, Jesus. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Meus irmãos, eu quero agradecer todas as orações que vocês fizerem em favor de mim, da minha família. Não há a menor dúvida de que a graça de Deus nos alcançou também como resposta de oração, da oração dos irmãos. Muito obrigado mesmo, agradeço de coração todas as orações que vocês fizeram por nós. Deus abençoe. Agora sim, um abraço para vocês. Um abraço.